Um. Fala galera, a gente está aqui em frente à Embaixada de Cuba em Brasília, que hoje à tarde, por volta de 5h30, foi atacada aí por fascistoides, né, que vieram aqui e vandalizaram, tiraram parte das flores que estavam aqui, né, em homenagem à morte do Fidel. E a gente vai chamar aqui o companheiro, vem aqui, parceiro nosso, Pilha, tamo junto aqui na contenção, na resistência, porque a gente não pode deixar esses caras passarem, né? Então fala aí um pouquinho aí pra galera o que aconteceu aqui hoje e porque a gente tem que mostrar que a gente tá vendo. Porque se esses caras fizerem isso e ninguém falar nada, eles vão passar, né? Então a gente tá aqui de olho, então compartilhem para as pessoas saberem e pra gente ficar aí ligado, né? Porque esse tipo de coisa não pode acontecer. Fala aí com a gente, Pilha. Pessoal, a situação é a seguinte, a informação que a gente teve lá de dentro foi que primeiro chegou um casal, e aí, daquele jeito que fascista chega, xingando, dizendo que iam fazer uma manifestação. Daí a pouco, deu 20 minutos, chegaram mais duas pessoas embriagadas, altamente desrespeitosas. 10 minutos, mais duas. Foram 6 ao todo. O pessoal da embaixada chamou a polícia, obviamente, colocando, olha, esse ataque não é só contra a Cuba, contra Fidel, contra a solidariedade. Esse ataque é contra a ordem pública, porque se nós também nos mobilizarmos para combater essa manifestação aí de gussanos, de fascistas, né, pode haver um confronto. Então vocês têm o dever de dar segurança e tirar essas pessoas que inclusive estão embriagadas, né, desrespeitando a morte de um ser humano e embriagadas e dirigindo. Né? Aí o pessoal, os fascistoides, como sempre uma pressãozinha, né, foram embora. Só que o mais importante que a gente conversou com o pessoal lá é a gente manter agora, durante a semana inteira, nos mantermos sempre alertas, porque a embaixada vai ficar aberta com o livro para que as pessoas venham subscrever o livro de condolência, mas a gente não podia esperar nada menos de fascistas, né? Então, fascista a gente tem que enfrentar, inclusive com inteligência e com solidariedade. A nossa rede de solidariedade foi rápida, em 2 tempos a gente já tinha várias companheiras e companheiros aqui, então que nós fiquemos em alerta aí durante toda a semana. A galera de Brasília, sabe, se organize. Fica ligado, galera de Brasília, porque a gente não está aqui para incentivar o conflito, pelo contrário, a gente está aqui exatamente para tentar, de certa forma, não intimidá-los, mas mostrar para eles que nós estamos presentes, nós estamos aqui para defender, como o Pilha falou, a ordem pública e a ordem democrática, porque isso não é democracia, né? A gente daqui a pouco vai mostrar ali para vocês, eles chegaram a retirar flores e tudo mais, então é isso, a gente tem que ficar ligado e vigilante para eles saberem que a gente também não tá de bobeira, né? A gente tá vendo o que tá acontecendo. Desculpa te cortar, a gente tá com vários companheiros aqui, vamos pedir vamos chamar aqui o pessoal. Samuel, dá a sua... Olha, nós fizemos uma rede muito rápida e também já desmobilizamos a rede, porque quando chegamos aqui havia os provocadores já tinham ido embora. E, como disse o Pilha, fizeram alguns alertas. Disseram que durante a semana voltarão, e soltaram fogos, foguetes, sim. comemoraram a morte de Fidel. Isso é uma provocação, evidentemente, mas é uma agressão, isso cada brasileiro tem que entender, que é uma agressão ao povo brasileiro. Qualquer comemoração contra a morte de um chefe de Estado, não é uma atitude civilizada. Não cabe numa democracia. Não né? cabe no mundo inteiro. Sim. Fidel, independentemente de que posição política se adote, ele é uma das personalidades mais importantes da história recente do mundo. Sim. E sem dúvida nenhuma da América Latina. Então, uma comemoração desse tipo não cabe num país civilizado. Nós não temos o direito de permitir no nosso país que isso aconteça. Então, como disse o Pilha, a ideia não é um confronto, mas é a nossa presença física, os grupos e companheiros se organizarem para virem em pequenos grupos assinar o livro de condolências, prestar os nossos respeitos ao povo cubano, manifestar de maneira sóbria a esse momento de grande sensibilidade que nós todos estamos tendo e garantir aos companheiros cubanos que estão aqui. Esse aqui é um pedaço do Estado cubano, todos sabemos que uma embaixada é um território do país, então aqui é um território de Cuba.
Então, assim como os cubanos defenderam de maneira heróica o seu território de agressões as mais violentas que um povo pode ter enfrentado, talvez, alguns povos na história, talvez. Então, nós aqui temos o dever também de proteger este torrão, este pedaço livre da América Latina e de Cuba. Isso aqui é um pedaço de Cuba, é o território de Cuba aqui, e como nós moramos em Brasília, não vamos esperar que os gaúchos, que os companheiros de Manaus venham fazer isso. É nosso dever a todos que estamos aqui, manter de maneira sóbria, inteligente, mas firme, a garantia dos respeitos nesse momento muito triste da história da América Latina. É isso. Então, pessoal, só ressaltando o que a gente conversou com o pessoal da Embaixada e o que o Samuel acabou de falar. Vamos nos organizar para nos mantermos alerta, para não só vir em pequenos grupos, prestar condolências ao gigante comandante Fidel Castro, como para garantir a tranquilidade, a sobriedade. Pera aí, só um pouquinho que caiu a luz aqui, e ao vivo é assim mesmo, né? Sim, a tranquilidade, né, dos 9 dias de luto, né, pelo comandante Fidel. Vou chamar aqui agora para conversar com a gente o outro querido daqui de Brasília, da comunicação, o nosso querido Beto Almeida, para dar uma palavrinha aí sobre o que aconteceu. É um absurdo que venham provocadores aqui desrespeitar um povo no momento de dor. Desrespeitar a memória de um ser humano como Fidel Castro, fazer um protesto com bebidas, estavam embriagados. É uma molecagem, desrespeito à morte de um ser humano. Agora, protestar contra o Fidel é protestar contra o quê? Contra quem acabou com o analfabetismo, contra quem ajudou a derrotar e terminar com o apartheid na África, contra quem ajudou a formar milhares de médicos, inclusive 11 mil médicos estão trabalhando no Brasil, salvando vidas. Estão protestando contra isso? Estão protestando contra quem salva vidas? Estão protestando contra um ser humano que exporta médicos para 77 países, quando os Estados Unidos mandam tropas para 86 países, bases militares dos Estados Unidos em 86 países, médicos cubanos por ideia de Fidel Castro e de Che Guevara para 77 países. Portanto, o povo brasileiro merece ter a amizade do povo cubano, que está aqui representado por 11 mil médicos. Essa é a mensagem de Fidel Castro, uma mensagem que a história não vai poder apagar, que vai viver sempre para a história, e é uma mensagem que exige de nós o respeito, vindo até aqui, expressando as condolências e propondo que a amizade entre esses dois países e também a integração latino-americana se fortaleça cada vez mais. Respeito à figura de Fidel Castro, que já escreveu seu nome na história. Isso é inapagável. A história vai julgar, né? Como ele mesmo dizia, né? Então é importante. Vamos ali na frente pra gente mostrar, né? Porque a gente viu aqui, ó, a polícia já está no local, né? Eles foram convocados aqui, vieram fazer, né, de fato a segurança. A gente vê aqui, né, uma série de homenagens, né, que as pessoas vieram aqui prestar sua solidariedade, seu respeito. E como disse o companheiro, um ataque a uma embaixada é um ataque ao Estado, é um ataque ao povo cubano, né? Então, muito mais ainda num momento, né, de solidariedade, de luto desse povo que, né, tão sofrido, que através de uma revolução conseguiu avançar tanto, né, com uma ilha tão pequenininha conseguiu incomodar tanta gente grande, né? Então a gente está vendo aqui, eles vieram aqui, tiraram todas as flores, os funcionários da embaixada já colocaram no lugar, né? E aí a polícia está aqui fazendo a contenção. Parece que durante a semana eles vão ficar aqui permanentes, mas é isso que a gente está falando. Temos que ficar alertas, temos que ficar atentos, porque isso é um atentado não só contra a memória, né, do povo cubano, contra o Estado Democrático de Direito e contra a ordem pública, né? Então é isso, estamos aqui junto com o nosso companheiro Mas é Filha. importante, vamos aproveitar também esse momento para politizar e falar coisas que não são ditas na grande mídia, né? Principalmente os liberais ficam falando, porque eu acredito em meritocracia. Então vamos falar de meritocracia? Desde 59 há um bloqueio econômico covarde que já gerou mais de 80 bilhões de prejuízo para a ilha de Cuba, e mesmo sobre esse massacre econômico,
O Fidel erradicou o analfabetismo, erradicou a fome, erradicou a mortalidade infantil, mais do que muito país liberal. Vamos falar sobre democracia, porque essa gente fala muito em democracia sem saber como é que é o sistema político de democracia em Cuba, e não sabem que em Cuba as eleições são eleições livres, e mesmo as eleições sendo livres, o voto não sendo obrigatório, quase que 100% da população vai votar. Vamos falar em democracia? As assembleias populares que existem nos bairros, né? Exato. Essa parte eles não mostram, essa parte não aparece. Inclusive, para que serve um partido político lá? É para politizar as pessoas, em que os candidatos, quando eleitos, eles têm obrigações diretamente com a comunidade onde moram. Isso aí não sai nos jornais, né? Falar sobre meritocracia, vamos lá, uma ilha sofrendo um bloqueio econômico covarde da maior potência econômica e militar do mundo. Assim, o que acontece? Que foi rechaçado na Assembleia da ONU dezenas de vezes. Não, e que teve uma eleição, a última eleição que teve em Cuba, tiveram 2 candidatos opositores que foram massacrados nas urnas pelo voto. Democraticamente. Certo? E a tal da maior democracia do mundo, ninguém fala, mantém uma base em Guantánamo com quase 200 de presos de guerra, sem julgamento, sem acesso a advogado, sendo torturado, ferindo a Convenção de Genebra sobre os presos de guerra. Outra coisa, não tem liberdade de imprensa? Pois bem, senhoras e senhores, na ditadura cubana, Ioannis Sanches vai e volta da ilha quando quer, propagando mentiras contra o governo. Enquanto isso, o Snowden, né, que falou lá algumas coisas sobre os Estados Unidos, o cara tem que fugir, porque senão, né, vai acontecer o que com ele, né? O Assange? O Assange, Snowden, pulando pra lá e pra cá, exatamente. Snowden, fugindo da maior democracia liberal do mundo, né? É esse tipo de coisa que a gente tem que colocar, como você colocou muito bem, esse debate tem que ser feito, né? Que tipo de democracia que a gente tem, né? Que democracia é essa? O que é um regime autoritário? O que é um regime de fato fascista? Fascismo é isso. Fascismo é vir aqui, atacar a memória de um povo, atacar, né, esse momento de luto de um povo que estão sofrendo, que teve aí um comandante, né, que fez tantas mudanças importantes, diferente aí, né, dos países capitalistas do resto da região, né? Porque, vamos falar, se a ditadura socialista de Cuba não deu certo, que saiam os capitalistas. Sim. Honduras, Haiti, né? Deu muito certo lá, né? 1% da população mundial detém 99% da riqueza mundial, ou seja, os magnatas 1%, e querem dizer que o capitalismo deu certo. Ora pois, aí dizer que só quem é socialista, só quem é esquerdopata apoia Fidel? Pois bem, senhoras e senhores, ontem o premier do Canadá, certo? Né, que tem uma democracia, né? Que tem um dos maiores IDHs do mundo, chamou Fidel de um grande líder, de um gigante. Todos, inclusive, né? Vamos falar sobre a imprensa, porque toda a imprensa mundial se referiu a Fidel como um líder, né? Um grande líder. E a nossa aqui, né? A Folha de São Paulo, chamando a Rede Globo, né? Rede Golpe, né? Chamando de ditador, né? Então é esse tipo de coisa que a gente tem que ficar atento. E galera de Brasília, né? Eu sou do Rio, tô vindo aqui para fazer a cobertura da PEC que vai acontecer essa semana, mas o nosso parceiro aqui, temos muitos companheiros aqui que estão atentos e vamos continuar atentos, né, galera? De solidariedade. Essa semana, galera, aí os próximos 9 dias é igual escoteiro, sempre alerta. Vamos andar em grupo, vamos fazer sim um cordão de solidariedade. A polícia já está aí, mas a nossa militância, o nosso ativismo é diário, é constante. Vamos nos falar não só pelos grupos de WhatsApp, pelo Facebook, por telefone, no boca a boca, e vamos defender, dar o direito ao povo cubano de chorar a partida do corpo do gigante Fidel Castro, porque o corpo se foi, mas Fidel é eterno. Os ensinamentos, a bravura de Fidel, que botou 2 vezes os americanos para correr da ilha, a ilha que até então... Se os americanos, em 2016, vieram aqui no Brasil tentar fazer do Brasil um prostíbulo, igual aquele nadador norte-americano veio aqui, fez aquela sacanagem, mentiu, imagina o que eles não faziam na década de 50. Pois Fidel, Che, os guerrilheiros, colocaram os americanos para correr da ilha, fizeram a revolução e depois colocaram para correr de novo no massacre, na Batalha da Baía dos Porcos. É isso que incomoda. Então, galera, vamos fazer sim a defesa de Fidel, a defesa do povo cubano e a defesa da revolução. Hasta sempre, comandante Fidel. É isso. Viva Cuba, viva o povo cubano e vamos ficar atentos. Estamos juntos nessa luta, galera. E a gente segue aqui agora com os mortadelas, botando pilha. Botando pilha, mortadelizando em Brasília. Vamos que vamos.